Esta foto foi tirada por um verdadeiro rover em Marte, diretamente na superfície do planeta. E se você olhar atentamente para a parte direita da imagem, pode notar um objeto estranho que lembra suspeitamente uma cúpula ou parte de alguma construção. Mas o que é isso afinal? Será que alguém vive lá? Esse local ainda será estudado com mais detalhes. E talvez em breve a gente descubra o que realmente existe lá. São exatamente esses objetos que tornam fotos reais de Marte tão assustadoramente interessantes. Aqui está mais uma foto real, enviada pelo rover da superfície do planeta vermelho. Entre as muitas pedras espalhadas, ao dar zoom, de repente começam a aparecer contornos que se parecem muito com um rosto. Além disso, parece que são os restos de uma enorme estátua, meio enterrada sob a areia marciana. E aqui surge a pergunta: isso é apenas fruto da nossa imaginação ou realmente existem objetos em Marte que se parecem demais com algo artificial? Nesta foto de Marte, chama a atenção uma estranha pedra triangular. Parece que alguém a colocou ali de propósito como uma marca ou um sinal. Claro, do ponto de vista científico, isso provavelmente é apenas uma coincidência comum. Mas convenhamos, parece muito incomum para uma simples rocha qualquer. E este objeto, fotografado por um verdadeiro robô explorador de Marte, já se parece não apenas com uma pedra, mas com algo como um antigo capacete. Além disso, os contornos são tão regulares e reconhecíveis que por um instante você esquece que não estamos diante de um cenário de filme, mas sim da verdadeira superfície de Marte. Ao examinar milhares de fotos brutas de Marte, que diferentes missões da NASA disponibilizam ao público, encontramos mais uma imagem curiosa. Nela é possível notar marcas estranhas parecendo restos de alguma inscrição. Como se em algum momento houvesse símbolos ou letras aqui, mas o tempo, as tempestades de areia e a erosão quase os destruíram completamente. O mais engraçado: os contornos restantes podem ser lidos como a palavra Kai. Coincidência? Ou talvez nosso cérebro esteja apenas tentando encontrar formas familiares onde elas realmente não existem? Nos últimos 30 anos, a humanidade recebeu milhões de fotos reais de Marte. Essas imagens foram feitas por estações orbitais, satélites e robôs exploradores que trabalham diretamente na superfície do planeta. E praticamente o tempo todo as pessoas encontram nessas imagens objetos estranhos, silhuetas misteriosas, rostos e formas que lembram suspeitamente algo artificial. Na antiguidade, as pessoas viam esse ponto vermelho no céu como uma divindade da guerra. Mais tarde, após a invenção do telescópio, ficou claro que era um planeta separado. Em 1890, o astrônomo Giovanni Schiaparelli desenhou um mapa de Marte, no qual marcou linhas misteriosas parecidas com canais. Muitos naquela época concluíram que essas estruturas tinham origem artificial. E o mais surpreendente é que, há apenas 60 ou 70 anos, a humanidade praticamente não fazia ideia de como era a superfície de Marte de perto. Hoje em dia, sabemos mais sobre Marte do que sobre algumas áreas do fundo do oceano terrestre. Apenas um satélite moderno, que está orbitando Marte neste exato momento, já tirou milhões de fotos reais do planeta. A primeira missão da humanidade a Marte terminou em catástrofe. A Estação Interplanetária Soviética deveria ter sido enviada ao planeta vermelho. No entanto, devido a uma falha no foguete, a nave foi destruída ainda na atmosfera da Terra. A missão seguinte também fracassou. Depois mais uma. E só depois de várias tentativas, em 1965, a sonda Mariner 4 conseguiu se aproximar de Marte pela primeira vez e enviar fotos reais de perto. No total, foram recebidas cerca de 20 imagens, mas mesmo essas imagens se tornaram históricas.
Na verdade, para muitas pessoas, elas foram uma grande decepção. Em vez de canais, cidades e sinais de civilização, a humanidade viu desertos sem vida, crateras e planícies rochosas mortas. A esperança de encontrar vida inteligente em Marte começou a desaparecer rapidamente. Isso continuou até 1977, quando uma fotografia mudou tudo. Em 1976, 2 missões foram enviadas a Marte: Viking 1 e Viking 2. Cada nave era composta por um satélite orbital e um módulo de pouso, que deveria estudar a superfície do planeta diretamente em Marte. Durante essas missões, foram tiradas dezenas de milhares de fotos reais da superfície do planeta vermelho. Atualmente, fotos assim são analisadas rapidamente por inteligência artificial. Mas nos anos 70, tudo isso era feito manualmente. As pessoas literalmente sentavam com lupas e passavam horas estudando fotografias em busca de locais seguros para pouso das sondas. Ao examinar mais uma foto de Marte, a de 36 a 73, um dos funcionários notou um objeto estranho. Era um rosto. Uma enorme formação com vários quilômetros de comprimento realmente lembrava um rosto humano. Na fotografia, era possível ver claramente os olhos, o nariz e a boca. De fato, esse foi o primeiro caso na história em que a humanidade viu em outro planeta algo tão parecido com a aparência humana. Não surpreende que essa foto tenha aparecido nos jornais e causado grande alvoroço mundial. Mas alguns dias depois, a NASA organizou uma coletiva de imprensa e declarou que não havia nenhum rosto em Marte. Segundo a versão oficial, aquilo era apenas uma ilusão de ótica comum, causada pela iluminação e pelas sombras. Ao mesmo tempo, os representantes da agência informaram que já existia uma segunda foto desse ângulo, na qual supostamente não se via nenhum rosto. Foi a partir daí que dezenas de teorias começaram a surgir. Será que isso foi uma coincidência? Um erro? Ou será que alguém realmente não queria aumentar o interesse por esse assunto? Mas a história do rosto em Marte literalmente abriu a caixa de Pandora para ufólogos, pesquisadores e teóricos da conspiração em todo o mundo. As pessoas passaram a analisar os objetos próximos nas fotos. Na Terra, estátuas enormes praticamente nunca ficam no meio do nada. Normalmente, há outras construções, complexos e objetos arquitetônicos por perto. Por exemplo, perto da esfinge egípcia ficam as pirâmides e restos de construções antigas. Stonehenge também faz parte de um complexo muito maior. É por isso que alguns pesquisadores começaram a prestar atenção às colinas e montanhas próximas em Marte, considerando as possíveis ruínas de uma cidade antiga. Muito mais interessantes são outras fotos reais de Marte, que estavam entre as imagens brutas de satélite. Por exemplo, linhas e estruturas que lembram a Terra ou vestígios de antigos assentamentos. Mas quanto mais as pessoas discutiam esse assunto, mais crescia o interesse em torno do rosto marciano. Em determinado momento, Errol Torum entrou na discussão. Ele trabalhava na área de reconhecimento por satélite e analisava imagens na indústria de defesa. O trabalho dele consistia em procurar objetos e estruturas ocultas em fotografias de territórios de potenciais inimigos. Após estudar as imagens de Marte, ele declarou publicamente que alguns objetos realmente parecem não naturais. E isso só aumentou o interesse do público. Alguns anos depois, um grupo de entusiastas decidiu encontrar aquela segunda fotografia mencionada pela NASA. Eles começaram a estudar arquivos, catálogos e dados antigos da missão. Mas a foto que supostamente deveria refutar a existência do rosto, eles nunca encontraram. Mas encontraram outra imagem. E foi justamente essa fotografia que causou um impacto ainda maior. Na nova imagem, o rosto em Marte era ainda mais nítido.
Aqui já era possível distinguir a forma do nariz, das órbitas dos olhos e da boca. Após a publicação dessa fotografia, começou um verdadeiro alvoroço midiático em torno do tema. Especialistas em processamento de imagens começaram a aplicar diferentes métodos às fotos para melhorar a qualidade. As pessoas publicavam os resultados, comparavam as versões das imagens e tentavam entender o que realmente havia na superfície de Marte. Foi exatamente nessa época que o famoso jornalista Richard Hoagland se interessou por essa história. Hoagland reuniu representantes da NASA e apresentou os resultados da análise independente da foto. Depois disso, ele exigiu que fossem feitas novas fotos do local misterioso. Mas os cientistas continuaram firmes em sua posição. Isso é apenas um jogo de luz e sombra. Fotografar novamente não faz nenhum sentido. No entanto, Hoagland não parou. Por anos, Hoagland continuou alimentando o interesse por esse tema por meio de livros, entrevistas e programas de TV. 2 décadas depois, isso finalmente deu resultado. Em 1993, a NASA enviou novamente uma sonda para Marte. Inicialmente, nem sequer planejavam equipá-lo com uma câmera potente. O principal objetivo da missão era a coleta de dados científicos. Mas quando Hoagland soube disso, ele mobilizou seu público. Muitos começaram a enviar cartas em massa, ligar e exigir a instalação de uma câmera moderna para fotografar a superfície de Marte. No final, a NASA acabou concordando. No entanto, algo inesperado aconteceu. A nave, conhecida como Observador de Marte, parou de se comunicar apenas 3 dias antes de se aproximar do planeta. O contato foi perdido, e isso só aumentou ainda mais o interesse do público. Especialmente depois que ficou claro que, pouco antes do desastre, a NASA organizou um debate televisivo com Hoagland sobre o rosto em Marte. Após esses acontecimentos, o tema finalmente se tornou uma sensação mundial. A próxima grande missão só aconteceu em 1997. Uma sonda chamada Mars Global CWR foi enviada para Marte. Inicialmente, a NASA não pretendia fotografar o rosto, mas a pressão pública acabou sendo forte demais. Pressionada por milhares de solicitações, a agência enviou o aparelho para a região correta. Em 1999, o mundo finalmente viu novas imagens reais dessa região de Marte. No entanto, a qualidade das fotos pareceu suspeitamente baixa para muitos. Por causa disso, surgiram novas acusações de que as imagens foram fortemente editadas antes da publicação. Aliás, é exatamente por isso que muitas pessoas ainda se perguntam: por que em algumas fotos de Marte o céu é azul, enquanto em outras é vermelho ou amarelo? Na verdade, tudo depende do processamento. As fotos brutas tiradas pelo rover marciano parecem bem diferentes. Depois, os especialistas aplicam filtros e calibração para fazer a imagem se aproximar do que o olho humano veria na superfície de Marte na realidade. Por exemplo, uma versão mostra a cor real da superfície marciana, enquanto outra mostra como Marte pareceria sob a iluminação da Terra. O mesmo vale para as imagens de satélite. Inicialmente, muitas dessas imagens são feitas em preto e branco, e a cor é adicionada depois com a ajuda de algoritmos especiais. Veja, por exemplo, como a famosa face em Marte aparece em uma imagem real e não processada de satélite, feita em 2011. E é assim que essa área fica depois do processamento. Com o tempo, após o surgimento de novas fotos e pesquisas, a maioria dos cientistas acabou chegando à conclusão de que a face em Marte é apenas uma ilusão de ótica comum. O rosto só se torna visível sob uma certa iluminação. Esse efeito é chamado de pareidolia. Nosso cérebro é feito para reconhecer rapidamente rostos e formas familiares. É por isso que hoje em dia, praticamente todos os dias, aparecem na internet novas fotos reais de Marte, nas quais as pessoas continuam encontrando rostos, estátuas e objetos misteriosos. Esta pedra aqui, por exemplo, lembra a cabeça de uma pessoa saindo da areia. E este objeto parece parte de uma antiga estátua egípcia. Aqui está mais uma foto da superfície de Marte enviada pelo robô explorador. Mais uma vez, algo parecido com uma cabeça.
E esta pedra até lembra uma criatura fossilizada ou a cabeça de um enorme lagarto meio enterrada na areia. Há uma infinidade de fotos assim. E ainda assim, algumas imagens realmente fazem a gente pensar. Por exemplo, a famosa foto da porta em Marte, tirada em 2023, causou uma enorme repercussão no mundo todo. Muitos tinham certeza de que aquilo era a entrada de uma construção subterrânea. Mas se você aproximar atentamente a imagem original, fica claro, é apenas uma fenda comum na rocha, formada após um desmoronamento ou um tremor em Marte. Embora tudo isso, claro, pareça inacreditável. Gostou do vídeo? Escreva o que achou disso. E se quiser uma continuação, deixe seu like. Quanto mais likes conseguirmos, mais rápido vai sair um novo vídeo mega interessante.